Olá a todos, de volta à nossa estrada, que é o caminho de Jesus. E hoje nós vamos percorrer esse caminho com um dos apóstolos de Jesus, um dos mais conhecidos pela sua participação na vida de Jesus, na vida pública de Jesus, e que legou uma grande lição para todos nós. Por isso nós vamos falar um pouquinho dele, mais do que habitualmente se faz. Estou me referindo a São Tomé, cuja festa foi agora na segunda-feira passada, dia 3 de julho. A memória litúrgica de São Tomé. É sempre no dia 3 de julho. E vamos começar nos perguntando quem foi Tomé, antes de entrarmos no assunto principal. Então vamos ver quem foi Tomé. Mas antes disso, vamos fazer aquilo que o próprio Tomé pediu a Jesus. Ou seja, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou esta oração que nós repetimos desde sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E seguros nas mãos de Nossa Senhora, nossa mãe, mãe de Jesus e mãe nossa, e de São José, o pai terreno de Jesus, vamos lançar-nos no caminho com Jesus. Muito bem. Quem foi Tomé? Como Tomé aparece no Evangelho? Este ano, como nós já vimos, é o ano A do ano litúrgico, ou seja, o primeiro ano do ano litúrgico, disse ano A, não é? E o evangelista é Mateus. Então, nós aproveitamos sempre São Mateus para nos guiar no caminho de Jesus. Quer dizer, nós vemos Jesus hoje, nesse tempo comum, que é aquele em que Jesus caminhou pela terra, aqueles 3 anos de missão na terra, nós vemos pelo olhar de Mateus, como ele viu as coisas e como essa visão de Mateus foi discutida na comunidade a qual ele pertencia. Muito bem. Então, no capítulo número 10 de São Mateus, disse o seguinte: Jesus, começa assim, Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar os espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Aí vem o ponto importante. Portanto, o capítulo começa falando de discípulos. Aí depois, no versículo 2, São Mateus diz o seguinte: são estes os nomes dos 12 apóstolos. Ele muda discípulo para apóstolo. O apóstolo só apareceria oficialmente muito depois, quer dizer, depois do Pentecostes, quando o Espírito Santo já tivesse descido sobre eles e eles partiram então em missão. Apóstolo quer dizer mensageiro. Mensageiro de quê? Da Boa Nova. E a Boa Nova é o quê? É o Evangelho que Jesus pregou. E o Evangelho é a Boa Nova da salvação. E quem é o Salvador? É Jesus. Por esse motivo, nós podemos dizer que Jesus é o próprio Evangelho. Na realidade, o Evangelho é ele, não é? A Boa Nova é ele. Foi ele que veio trazer essa notícia do reino. Ele veio falar do reino de Deus, implantá-lo na terra. Então, os apóstolos, quer dizer, Mateus muda de discípulo para apóstolo, já
antevendo aqui o que eles seriam futuramente. Porque Jesus, na realidade, é que os chamou de apóstolos. Então, está aqui. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Eu vou ler todos, apesar de nós já sabermos, para nós entendermos como aparece o Tomé na história. Então, diz assim: primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Quer dizer, veja que Mateus vai indicando, não é? Vai já descrevendo mais ou menos quem são eles. Aí diz assim, Zebedeu. Aí vem Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Mateus é o mesmo autor do Evangelho. Então, ele próprio é que diz que ele era um cobrador de impostos. Então, ele diz assim, o cobrador. Depois vem Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Então, duas coisas aqui. Nós vimos o primeiro, Tiago, mencionado, que é irmão de João. João é o autor do 4º evangelho. É São João Evangelista. E Tiago é o irmão mais velho dele, que foi o primeiro a ser chamado por Jesus. Foi aquele que foi atrás de Jesus, porque perguntou a ele, onde é que tu moras? Aí foi atrás dele. Ele era, juntamente com João, discípulo de São João Batista. E quando João Batista aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é João Batista que profere esta frase que nós repetimos até hoje. Então, ele diz, vão com ele. Esse é o Cordeiro de Deus, não sou eu. Aí, quais são os 2 discípulos de João que vão? Um é Tiago e o outro o outro é André, não é João. Então, eles vão a caminho do Senhor. Então, você está aqui. Primeiro Simão, depois André. É André que ouve isso. E ele puxa Tiago com ele. Então, os 2 vão. Muito bem. Mateus, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. E tem Tiago, o filho de Alfeu. Quer dizer, são 2 Tiagos. O primeiro é o irmão de João e o segundo é o Tiago, filho de Alfeu, que é chamado de Tiago menor. Muito bem. Então, mas voltemos ao ponto importante que é Tomé. Tomé aparece nas listas dos apóstolos. Os 3 evangelistas chamados sinóticos repetem a mesma lista. O primeiro é Mateus, aqui na ordem canônica em que se apresentam os evangelhos. O segundo é Marcos, que vai apresentar a mesma lista. E o terceiro é Lucas, que também apresenta a mesma. Eles dão os nomes dos apóstolos. Quem não faz isso? João. João não faz. A 4ª lista que nós temos dos apóstolos está no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, muito embora esse livro dos Atos tenha sido escrito também por São Lucas, a ordem em que eles aparecem é praticamente a mesma, mas com uma diferença. Nos 3 sinóticos, quer dizer, Mateus, Marcos e Lucas, a dupla é sempre Tomé, como ele diz aqui, e Mateus. Então, nós temos Tomé aparece sempre ao lado de Mateus, tanto no Evangelho de Mateus, como no de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito, como no de Lucas. Mas no livro dos Atos, Tomé aparece ao lado de Filipe. Então, essa é a diferença. Aparece ao lado de Filipe. Muito bem. O nome Tomé, São João vai se referir a Tomé como sendo o gêmeo. Ele chama de Tomé não de gêmeo, de Dídimo. Dídimo é uma palavra grega que significa gêmeo. Então, esse Tomé
tem um apelido, e esse apelido é Dídimo, em São João. Então, São João, ele se refere a todos os apóstolos, mas menos a ele. Ele, quando está falando de si, diz que é o discípulo amado por Jesus. Então, mas ele não se autorreferencia, ele não diz que é ele. Agora, quando ele fala exatamente de Tomé, ele o chama de Dídimo. E Dídimo quer dizer gêmeo. E por que ele chama de gêmeo? Por um motivo muito simples. Por isso eu botei aqui. A palavra Tomé, por isso eu não tinha escrito antes, mas a palavra Tomé provavelmente se origina de uma raiz hebraica, quer dizer, de uma raiz, uma palavra hebraica que é isto aqui. Isto que está aqui, esse apóstrofe, indica a presença daquilo que para nós é o H, então a gente pronuncia assim, taham. Esse taham provavelmente terá dado Tomé. Porque taham significa emparelhado. Em hebraico, esta palavra significa emparelhado, quer dizer, junto a. Outra tradução do taham, gêmeo. O gêmeo não vem emparelhado com o outro, não vem junto com o outro, não nascem juntos, os dois. Então foi por aqui, quer dizer, provavelmente por isso, que São João chama Tomé de Dídimo. Porque Dídimo, em grego, significa gêmeo. Então, agora, a pergunta é essa. Se é gêmeo, devia ter alguém bem parecido com ele. Quem é? Não se sabe. Apóstolo certamente não é. Mas esse Tomé era conhecido como um gêmeo. Por quê? Porque São João, que andou com ele, cita isso. É o único a chamá-lo de gêmeo. Portanto, indicando o quê? Proximidade, intimidade com aquela pessoa. Os outros não falam disso. Veja, Mateus é apóstolo, mas ele não faz referência a isso. Ele refere Tomé, mas não faz referência ao fato de ele ser gêmeo. O único que faz essa referência é João, que é muito particular nesse aspecto. O que significa, ele diz assim, Tomé, vírgula, o Dídimo, quer dizer, o gêmeo. Então era um apelido que Tomé tinha. Provavelmente seria Tomé Dídimo, vamos dizer assim. Todo mundo o conhecia como gêmeo. Se é gêmeo, deve ser de alguém, claro. Quem, não se sabe. O que a gente sabe é isto que está aqui. Por isso, eu acompanho aquilo que o Papa Bento XVI dizia, que provavelmente a raiz do nome esteja aqui, nessa palavra hebraica, porque Tomé era efetivamente um israelita. Então, ele talvez nasça disso mesmo, Taham, está mais parecido, né? Taham, Tomé, pronto. Por quê? Porque isto é que significa gêmeo em hebraico. Então, João acompanhou dizendo isso que está aí. Muito bem. Então, Tomé é esse... É isso que está. Muito bem. O Tomé é a pessoa sobre quem nós conhecemos mais de todos os apóstolos. Salvo Pedro, evidentemente, mas de todos os apóstolos, Tomé é aquele que mais de quem nós temos um maior conhecimento, graças a São João. Porque São João fala especificamente de Tomé. Em 3 partes do seu evangelho, em 3 momentos do seu evangelho, Tomé vai aparecer como protagonista.
com um destaque excepcional. O que ele disse, o que ele fez, foram as ações dele, as palavras dele foram fundamentais para a constituição daquilo que veio a ser a igreja. Então, Tomé, João dá esse destaque a ele. E é aí que nós vemos, no quadro, é como se fosse uma grande pintura. O quadro pintado por São João nos revela algumas características fundamentais da personalidade desse homem. E é justamente com base nisso que nós temos uma noção de quem era Tomé. E sabemos também, a partir disso, o que ele fez e o que ele representa para nós hoje. Quer dizer, para a igreja de hoje. Os exemplos deixados por Tomé, que continuam em evidência e que, assim, têm sido desde o início. Então, vamos a esses 3 pontos, justamente para conhecermos Tomé. E, com isso, poderemos fazer com que a memória dele neste nosso encontro de hoje. O primeiro ponto foi a caminho de Jerusalém. Aí voltamos para São João, porque, como eu disse, é João que pinta o quadro de Tomé. Nenhum deles fala isto que João vai falar. Então, vamos lá. O primeiro ponto, eu estou dizendo a caminho de Jerusalém, no capítulo número 11, versículos 7 e seguintes, mas principalmente o versículo 16, que põe fim a essa passagem. Ora, primeiro vamos ver do que se trata. No capítulo 11, até o versículo número 16. Deixa eu ver aqui. Jesus decidir a partir para Jerusalém. Por quê? Ele estava na estrada. Já fazia 3 anos que ele vinha caminhando, vinha dando a sua mensagem, vinha fazendo aqueles sinais todos que indicavam a sua origem. Ele fala o tempo todo do reino de Deus. Então, são 3 anos de caminhada, 3 anos de missão, 3 anos de pregação, 3 anos mostrando a todo o povo quem ele era. Aí nós nos lembramos daquilo que nós chamamos de milagres, não vou ficar citando, mas tudo isso, até que chegou um dia que ele estava na estrada, e aí o que acontece? Ele recebe a visita de 2 emissários, que lhe são enviados de lá de Jerusalém, de uma terra perto de Jerusalém. Ele está bem longe do lugar. Não nos esqueçamos, bem longe, naquela época, claro, né? Não nos esqueçamos que eles andavam. O meio de transporte era a canela, não é? Então tinha que andar com as pernas. Então ele estava longe de Jerusalém quando ele recebe a notícia de que um grande amigo dele estava muito doente. Uma maneira eufêmica de dizer que ele estava morrendo. Dizer que ele estava morrendo, mas ele não usa isso. Diz que ele estava muito doente. E as irmãs desse amigo dele pediam a Jesus para ir lá, porque a presença de Jesus serviria para que o doente se recuperasse. Muito bem. Isso ele recebe essa notícia num dia. Aí ele diz que não pode ir, porque ele tinha o que fazer. É claro que eu estou
Jesus não fala assim, desse jeito, não vou. Não, não, não. O que ele diz é o seguinte, escuta, não, ele está bem. Ele está doente, mas ele vai se levantar logo, então tudo bem. Aí ele fica. Ele continua, os mensageiros vão embora e ele continua pregando, falando o que tinha e vai ensinando aos seus discípulos o que acontece. Passados 3 dias, Jesus decide, passados dois dias e pouco, indo para o 3º dia, parênteses, para os judeus, só se declarava a morte de um indivíduo depois de 3 dias. Então, 1º dia depois de morto, 2º e 3º, não. Não se podia dizer que ele tivesse morrido. Só depois do 3º dia é que se dizia que se declarava a morte do defunto, que já estava lá morto, mas eles só declaravam isso depois do 3º dia. Aí é que havia a cerimônia, havia o enterro, havia isso e aquilo. Muito bem. Então, Jesus espera passar exatamente isso, quer dizer, chegar ao 3º dia. Mas isso é uma outra história, é a história de Lázaro. O que nos interessa é o que aconteceu antes. Os discípulos esqueceram a coisa. Quando, então, repentinamente, do nada, Jesus vira-se e diz assim, vamos embora para Jerusalém. Porque Lázaro dorme. E eu vou acordá-lo. Aí os discípulos reagem. Todos reagem. Os discípulos, eu estou me referindo àqueles 12 que tinham sido citados antes, principalmente porque eles formavam o quê? A turma que andava mais perto de Jesus. Eles reagem e dizem assim, mas para Jerusalém? Como é que nós vamos para lá? Ainda há pouco tempo quiseram te apedrejar, quiseram te matar. O povo de Jerusalém quer a tua morte. Nós vamos nos meter nessa cidade, vamos entrar na toca desses indivíduos que querem te matar? Não, não vamos não. Os discípulos não estão entendendo o que está acontecendo. Eles estão com medo de que, atingindo Jesus, matando Jesus, eles também vão morrer. Eles também vão levar a rebarba. Então, é como se dissesse, não, não vamos não, porque vai sobrar para nós. É exatamente isso que os discípulos pensam. Não querem saber de ir, mas porque estão mais preocupados consigo mesmos. Eles não estão interessados naquilo. Aí Jesus volta, e até porque um deles volta-se para Jesus e diz, mas você não disse que ele está dormindo? Então, se ele está dormindo, se ele está, mas que vai acordar, então, certamente, não precisa a gente estar lá. Se ele vai acordar porque ele está dormindo, o que a gente vai fazer lá? Novamente mostrando a mentalidade deles, o que está acontecendo. Aí, um deles levanta a voz e diz, não, senhor, se Jesus vai para Jerusalém, ele não diz exatamente assim, mas é isto. Se Jesus vai para Jerusalém, vamos todos, vamos juntos com Jesus. E, ele completa, e se preciso for, morramos com ele. Quem é que falou isso? Tomé. Então, a primeira manifestação de Tomé que se lê no Evangelho de João é essa. É quando todos os seus companheiros
decidem, por medo, ficar onde estavam e não ir com Jesus, como Jesus tinha dito, vamos todos para Jerusalém? Não. Tomé diz assim, o que é isso? Afinal de contas, nós não estamos com ele? Nós não o seguimos até aqui. Entendamos que isso já é o 3º ano da missão de Jesus. Ele está indo para Jerusalém, onde ele vai morrer, onde ele vai ser levado à cruz. Mas evidentemente que ele sabe, mas os outros não. Porque ele diz aí, não, nós vamos para Jerusalém porque Lázaro morreu. E eu vou lá para mostrar mais uma vez a glória de Deus, a fim de que vocês acreditem. Olha que Jesus está vendo que eles são realmente pessoas cabeças duras. Eles veem, mas não acreditam. Jesus já tinha mostrado o seu poder divino, quer dizer, só o Messias, só Deus podia fazer aquilo. Quem é que podia transformar a água, o vinho, a água em vinho? Quem é que podia andar sobre as águas? Quem é que podia ter curado o paralítico, dado luz aos olhos de um cego, curado a lepra, curado o indivíduo, um leproso, da sua doença? Quem mais a não ser Jesus? E isto mostrava que Jesus era efetivamente o Messias, o Filho de Deus. Mas aqueles amigos dele, aqueles que estavam com ele, aqueles que ele tinha escolhido a dedo, não, senhor, não era nem com eles. Não, se você quiser ir, você vai, eu fico aqui. Quer dizer, fogem, mostram que são, na realidade, agem covardemente. E só um mostra coragem. Primeira característica do discípulo de Jesus, ser o quê? Corajoso. Então, a coragem é uma das características de Tomé. Porque deve ser a característica de um discípulo. De um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus, é preciso ter coragem. E o primeiro que mostrou isso foi Tomé. Esse disse claramente, não, vamos com ele, pois se nós estivemos com ele até aqui, não é agora que ele está sendo até ameaçado de morte que nós vamos abandoná-lo. O que é isso? Afinal de contas, quem somos nós? Somos homens ou somos ratos? Não, vamos com ele, mesmo que ele morra. Ainda que nós venhamos a morrer, morramos com ele. Então, a segunda característica é esta. Ele mostra também prontidão. Quer dizer, ele está pronto a seguir Jesus. E mostra também disponibilidade. Disponibilidade. Essas são 3 características fundamentais de um discípulo. De um discípulo de Jesus, você e eu. Por Jesus, nós temos que ser corajosos. Por Jesus, devemos estar sempre prontos, preparados para segui-lo. Quaisquer que sejam as circunstâncias. E disponíveis. Quer dizer, disponível, não, eu vou porque eu quero mesmo. Eu amo Jesus, eu quero seguir com ele. Estas são 3 características fundamentais. As 3 virtudes excelsas de um discípulo que será apóstolo. A coragem, a prontidão e a disponibilidade. Ponham na ordem que quiserem, mas tem que ter alguma dessas. Ou tem que ter as 3 de preferência. E isso é Tomé que nos mostra. Então, aqui Tomé
deve ser o segmento de Jesus. E o segmento de Jesus é o segmento evangélico. Aquele discípulo, qualquer um de nós, aquele discípulo que quiser efetivamente seguir Jesus, segmento de Jesus, tem que seguir Jesus pelo seu evangelho, quer dizer, pela boa notícia que ele nos dá. Agora somos nós que temos que levar essa boa notícia aos outros. É o que o Papa vive pedindo da igreja em saída. E temos que levar junto com os nossos irmãos, é a igreja sinodal. Vamos juntos. Vamos juntos com Jesus. Se vamos juntos com Jesus, vamos com a coragem que ele está demonstrando. Vamos porque estamos prontos a segui-los, preparados. E terceiro, disponíveis. Nada nos detém, nada nos deve deter nesse segmento de Jesus, que é o segmento evangélico. Então, a primeira grande lição desse quadro que São João nos pinta de Tomé é esta. Tomé nos indica quais são as características, quais são as qualidades que deve ter um discípulo. Tendo sempre em mente isto, sou seguidor de Jesus, sou seguidor do Cristo, tenho uma missão a cumprir, aceito-a, quero efetivamente ser alter Christus, quer dizer, outro Cristo, como nos ensina São Paulo, então partamos com ele. E eles, eventualmente, acabaram indo e aí assistiram àquela famosa cena, né? Do mesmo capítulo em que Jesus ressuscita a Lázaro. Lázaro tinha morrido, Jesus chega lá no 4º dia, quer dizer, ele já estava morto, enterrado, desapareceu, tanto que as irmãs, Senhor, se tu tivesses estado aqui, ele não teria morrido. E aí Jesus vai dizer para Marta, a sua famosa, você crê na ressurreição? Creio. Pois bem, eu sou a ressurreição. E aí ele vai lá e ressuscita Lázaro. Essa é outra história. O que eu quero hoje, o que nós estamos aqui meditando hoje é exatamente o que levou aquela gente a ir, veja bem, não queriam ir. E tendo ido, como Jesus tinha dito, Lázaro não morreu, ele dorme e acordará para a glória de Deus. Pois é, foi o que Jesus foi fazer. Acordou lá para Jesus, ele estava dormindo. Então ele não errou. Para o povo, para os circunstantes, ele tinha morrido. Tinha sido até enterrado. A irmã dele disse, Senhor, chegaste agora toda chorosa. Estava todo mundo chorando. Já faz 3 dias. 3 dias, chegou o 4º. Ele chegou no 4º dia. E não foi na casa dela, não. Ela que foi lá atrás de Jesus. Ele estava perto do túmulo. Mas Jesus ficou emocionado com a emoção de todo mundo, porque ele amava profundamente a Lázaro. Era outro grande amigo dele, irmão de Marta e Maria, em cuja casa Jesus se hospedava, toda vez que ia a Jerusalém. A casa não ficava em Jerusalém, mas num vilarejo próximo a Jerusalém, Betânia. Então sobe o Monte das Oliveiras e desce do outro lado, pronto. Estava em Betânia. Lá foi Jesus e fez isso. E Tomé estava junto? Estava. E qual é a importância de Tomé nessa ida de Jesus? Jesus iria de qualquer maneira, mas a importância de Tomé não está na ação de Jesus, mas está na disponibilidade dele, na coragem que ele demonstrou. Enquanto os seus amigos, os seus companheiros de caminhada, demonstravam um temor, o medo de irem, o medo de morrer. E estando ali com aquele que é a vida. Muito bem. Passaram-se os dias.
E aí, Jesus, chegou o tempo da Páscoa. Jesus tinha ido para isso. Chegou o tempo da Páscoa e vai ser a última Páscoa, a última festa da Páscoa, que equivale para nós àquela quinta-feira santa, não é? É o dia da última ceia, como eu botei aqui, na última ceia. Então é de São João, capítulo 14, versículos 4 ao 6. É lá que está isto, capítulo 11, versículos de 4 ao 6. Muito bem. De capítulo 14, não é 11, 11 é o outro. Capítulo 14, versículos 4 ao 6. Então está aqui. Então vamos nos situar no local. Então eles estão lá no cenáculo, não é? Naquele lugar, naquela sala grande, onde estão reunidos ceando. São João é o único a contar uma história que os outros não contam. E porque os outros não contam, e o Evangelho de São João foi escrito bem depois do último Evangelho, que é de Lucas, João é o último a escrever o Evangelho, e quando João escreve, ele já escreve mais para o final do primeiro século da era cristã. Já se tinham passado mais de 60 anos da morte de Jesus. Morte e ressurreição. Mais de 60 anos. Jesus morre no ano 30 e o Evangelho de São João é escrito no ano 90, nos anos entre 90 e 100. Muito bem. Então, lá no final, os outros evangelhos já estavam sendo, já tinham sido divulgados, corriam a boca pequena, na pequena comunidade dos seguidores de Jesus. Tinha a comunidade de Mateus, tinha a comunidade de Marcos e tinha a comunidade de Lucas. E ali eles falavam da vida e obra de Jesus, do que Jesus fizera, da pessoa de Jesus. Iam tratando de se revelar, não é? De revelar para si mesmo, de se auto-revelar-se para eles o Jesus. O Jesus histórico, o homem, e o Jesus divino, aquele que havia ressuscitado da morte. A ressurreição de Jesus era o foco principal de tudo. Quando São João escreve isso. Então ele escreve uma passagem que os outros não citam. Ao invés de falar da instituição da Eucaristia, como os outros falam, na última ceia, João não faz isso. É como se ele dissesse assim, bom, isso aí todo mundo já sabe. Agora, ninguém ficou sabendo, porque ninguém falou, no lava-pés. Então, na quinta-feira santa, nós temos a famosa cerimônia do lava-pés, que precede a memória da instituição da Eucaristia. Então, João fala do lava-pés. Pois bem, então nos situemos nessa noite do lava-pés. O que aconteceu? Jesus tinha feito, Judas já tinha ido embora, o Judas Iscariotes, o traidor, já tinha saído, etc, etc, etc. Jesus já tinha instituído a Eucaristia e eles continuavam reunidos no mesmo lugar, Jesus conversando com eles. Ali são os 11, porque o 12º, que é Judas Iscariotes, já tinha saído. Então Jesus, depois que o traidor saiu, Jesus se sente à vontade para conversar com os seus amigos. As pessoas a quem ele muito estimava, de quem ele gostava, amava profundamente. Tanto isso é verdade, que São João começa esse capítulo, o capítulo anterior, que é o capítulo 13, onde ele narra a última ceia, quer dizer, ele narra os episódios da última ceia, ele diz que, tendo amado os seus, Jesus amou-os até o fim. Então, o amor de Jesus é um amor imensurável, é um amor até incompreensível, porque vai terminar com a entrega dele na cruz por amor a todos nós, porque nós aí estamos incluídos. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, nos representam. Então, o que acontece? Acontece que Jesus, então, começa a bater um papo. Não é isso que nós fazemos?
Quando a gente vai almoçar com alguém ou vai jantar com os amigos, o que a gente faz? Não conversa à mesa? Aliás, a conversa, às vezes, é muito mais importante do que o encontro em si, mas o encontro na conversa, a conversa, o estar com o amigo, é o fundamento, é a base do encontro. Não é a comida, porque a comida, às vezes, num restaurante não é tão boa assim. Então, Jesus está lá com eles. Eles tinham acabado de comer o pão, tomar o vinho que Jesus transformara no seu corpo e no seu sangue. Pois muito bem, aí Jesus inicia uma grande conversa com eles, tão grande que ela se alonga por 3 capítulos enormes, 4 capítulos, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de São João. Olha, veja que conversa importante. Isso foi antes de Jesus ser preso. Então começa no aparecimento da primeira estrela da noite, que aí começa um novo dia para os judeus, que seria aí no caso a sexta-feira. Então Jesus vai a noite inteira, ele é preso no horto no meio da madrugada. Então, o que acontece? São João, que já nos tinha contado o episódio do lava-pés, São João fala da conversa de Jesus. É o grande bate-papo de Jesus com os seus amigos. E lá para as tantas, Jesus começa a dizer, quer dizer, preparar o espírito deles para os acontecimentos que viriam a seguir. Ou seja, a prisão, a condenação de Jesus e a morte de Jesus, que eles não aceitavam. A começar pelo chefe deles, que era Pedro. Não aceitavam. Mas, de qualquer maneira, Jesus vai então preparando o espírito deles. Olha, eu estou contando isso para vocês, para que quando aconteça, vocês não fiquem assustados, não fiquem com medo. Confiem em mim, creiam na minha palavra. Eu tenho que ir, eu tenho que voltar para o Pai, para de lá, de junto do Pai, mandar para vocês um novo Paráclito, quer dizer, um novo advogado, o Consolador, aquele que virá lembrar a vocês de tudo que eu fiz e irá acompanhá-los pela vida inteira. Mas eu preciso ir. E eles, amando Jesus como amavam, não queriam que o amigo fosse embora, queriam ficar com ele. Então Jesus diz, eu tenho que ir para abrir o caminho para vocês irem depois de mim, porque onde eu estou, eu quero que vocês estejam também. Justamente no momento em que Jesus diz isso, ele diz assim, segundo São João, e vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Vocês conhecem o caminho para o lugar para onde eu vou. Então Tomé, pronto, aparece Tomé de novo. Então Tomé, que aqui mostrou uma coragem, uma disponibilidade, uma prontidão que nenhum outro tinha mostrado, principalmente coragem, nesse caso. Quer dizer, um camarada que realmente amava Jesus, a ponto de dizer, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, porque vou morrer com ele. Quer dizer, botou para fora isso, expressou esse sentimento. Aí Tomé pergunta assim a Jesus, Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Claro que aqui botou Senhor, ele não diz isso, ele diz assim, Senhor, chamava de Senhor porque ele respeitava Jesus na sua qualidade divina. Ele reconhecia em Jesus esse, Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. Aí a pergunta, como é
que nós podemos saber o caminho? Como é que nós podemos saber o caminho? Então, Tomé se revela aqui neste ponto um indivíduo tomado de ansiedade, de angústia, de dúvida. Vou para onde? É um indivíduo que está com os pés no chão. Tá bem, eu vou, mas eu preciso saber o caminho. É um indivíduo que precisa de prova. Prova concreta, prova material. Por isso ele se angustia. Jesus tem uma qualidade ímpar, a qualidade de Deus, com todos nós. Ou seja, Jesus é extremamente paciente. E ao invés de dar uma sarrafada no Tomé, por aquilo que ele estava dizendo, ele pronuncia a frase que virou até uma frase celebérrima, que virou até um norte de vida para todo seguidor de Cristo. A dúvida de Tomé, aquilo que ele dizia não saber o que era, o caminho, Jesus então revela que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. É Ele que se abre para que nós sigamos por esse caminho, que é o que a gente faz no nosso estudo bíblico. Seguir o caminho de Jesus, agir como Jesus. Ele é a verdade, porque Deus é verdade. E Ele é o Filho de Deus. E Ele é a vida. Ele é a vida. Tanto que Ele mostrou isso ao ressuscitar Lázaro. Tinha acabado de mostrar. Então, foi na dúvida de Tomé que Jesus faz esta revelação, que é uma autodescrição. Ele se revela a si mesmo, ele diz quem ele é. Quem ele é na realidade. Você não sabe o caminho? Ora, você está comigo. Eu sou o caminho. O caminho para onde? Para o reino. O caminho para o Pai. O caminho que nos leva de volta ao lugar que Deus preparou para nós. Deus não nos quer punir. Deus não quer a nossa morte. Deus nos ama de uma maneira tão louca que, por mais renitentes e cabeça duras que nós sejamos, Deus está sempre do nosso lado. Deus está sempre querendo nos puxar pelo caminho. E Ele faz isso por intermédio de quem? De Jesus, seu Filho. Seguir o caminho de Jesus é fazer aquilo, é conhecer o que Jesus fez e fazer aquilo que Jesus fez. Aí a gente vai no caminho dele. E nós vamos no caminho de Jesus porque ele é verdade. Então a verdade está nele. Quem falar em nome de Jesus, mas contrariamente aos seus ensinamentos, não está falando a verdade. Porque a verdade é uma só, é Ele, e Ele é a vida. A vida verdadeira, ou melhor dizendo, a verdadeira vida. E por que isso? Porque, por exemplo, Ele ressuscitou Lázaro, deu a vida, trouxe Lázaro à vida, mas Lázaro, passado algum tempo, iria morrer novamente, aí ia morrer mesmo. Jesus não. Jesus morre e ressuscita. Esta é a verdadeira vida. Passa pela morte, mas a morte não tem domínio sobre ele. Ele ressuscita.
por força do Pai. O Pai ressuscita Jesus. Por isso ele é a vida. Ele veio para nos dar a vida. E nós recebemos esta vida como semente na nossa vida, no nosso batismo. Quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos recebendo a vida, e vida em plenitude, e vida eterna. Ali, naquele momento, nós já recebemos a semente da ressurreição. Portanto, nós podemos dizer que já ressuscitamos. Incoativamente. Quer dizer, nós levamos a ressurreição e nós não nascemos para a morte. Nós nascemos para a vida. Porque Jesus é a vida. Mas voltemos a Tomé, que nos ensina essa lição. Ora, Tomé, que mostrou coragem em primeiro lugar, aqui ele é um sujeito angustiado. É um sujeito que já começa a mostrar uma outra característica predominante dele, que é a dúvida. Ele é um homem de dúvida, mas é um homem racional. É um homem com os pés no chão. É um homem que age como qualquer ser humano. Racional. Mas é aquele que bota a razão na frente de tudo. Aqui ele mostrou coragem. Os amigos dele podiam dizer, você está sendo irracional. Pois posso estar sendo irracional, mas o que me move é o amor a Jesus. Então eu tenho que ter coragem para seguir, porque o caminho não é fácil. O caminho de Jesus não é fácil. Afinal, ele carregou ou não carregou a cruz até o Monte Calvário? E o que ele disse? Se você quiser ser meu discípulo, renegue-se a si mesmo todos os dias. Toma a tua cruz e siga-me. Então, ele não diz que o caminho é fácil. O caminho é difícil, porque foi difícil para ele, que é o caminho. Tomé, um homem de coragem, um homem pronto a seguir Jesus, disponível para seguir Jesus, mas ao mesmo tempo, um homem racional, um homem que tem dúvidas e que se angustia por causa das dúvidas. É muito diferente do que nós somos? Ou será que ele já projetava quem é que eu seria? Mas ele estava ali, ao lado de Jesus. Até que chegamos ao capítulo número 20 de São João. Só nos interessa agora os versículos 26 a 29. 26 a 29, capítulo número 20. Contextualizando, Jesus ressuscitara. Apareceu a Maria Madalena, apareceu a Pedro, apareceu aos discípulos de Emaús, lembram-se, não é? Lembram-se disso? Apareceu aos discípulos de Emaús, etc. Os discípulos que tinham saído de Jerusalém voltaram correndo para contar aos outros que eles tinham visto Jesus, tinham falado com Jesus, tinham compreendido a mensagem de Jesus quando Jesus contou para eles tudo que o Antigo Testamento dizia dele. E que precisava acontecer, e que aconteceram, fatos dos quais eles foram testemunhas. Então eles voltaram. Quando chegaram lá, ficam sabendo que Jesus tinha aparecido às mulheres, quer dizer, a Madalena, que isso eles já sabiam antes de sair, que as mulheres tinham corrido lá. Mas o principal de tudo, o que garantia que Jesus tinha realmente aparecido foi o aparecimento dele a Pedro. Para os outros, aparecer a Pedro foi importante. Pedro testemunhar isso. E ele testemunhou, Jesus apareceu. Então tinha as mulheres, tinha Pedro, e João, que tinha ido visto o túmulo vazio, mas não tinha visto o Senhor ressuscitado. Madalena, sim, essa viu o Senhor ressuscitado, conversou com ele. E ela deu esse testemunho.
Então eles estão, mas onde é que eles estão? Eles estão trancafiados numa sala, possivelmente a sala onde eles tinham ceado e conversado com Jesus, horas antes. Então, o que acontece? Dias antes, dois dias antes, né? Aí, eles estão lá trancados. Diz São João, por medo dos judeus. Eles tinham medo que os judeus, tendo matado Jesus, fossem matá-los. O medo não desapareceu. E não devem, nem podem ser criticados por isso. Mas alguns, por exemplo, os discípulos de Emaús tinham andado no pé. Mas voltaram depois que viram Jesus, quer dizer, ficaram inflamados de novo. Quer dizer, afinal de contas, o que nós vimos, aconteceu. Mas um milagre extraordinário, maior do que isso tudo, se passou também. Ele ressuscitou. E eles são testemunhas, podiam testemunhar isso. Então, eles estão lá reunidos. Quem está lá naquela sala? Possivelmente algumas outras pessoas da casa e principalmente quem? Os 12, que não são 12, 11 porque Judas não estava. E nesta tarde, 10. Porque um outro amigo deles, chamado Tomé, tinha dado no pé. Tomé tinha ido embora. Tinha dado as costas aos amigos. Ou seja, um homem que tendo depositado toda a sua confiança em Jesus a ponto de segui-lo e ter coragem de ir com ele, quando Jesus morre, desaparecem todas as suas esperanças. Ele se sente frustrado. Tudo aquilo que ele imaginava que Jesus fosse fazer. E o que ele imaginava que Jesus fosse fazer? Vir com uma espada para simplesmente libertar o povo da escravidão em que vivia. Jesus já tinha feito isso. Mas acontece que ele, muito racionalmente, não aceitava. Por quê? Porque, concretamente, Jesus estava morto. E ele faz uma coisa que é uma outra lição. Para não ser feita, ele dá as costas aos seus amigos. Ele abandona os seus amigos. Mas a coragem dele não desaparece. Por quê? Enquanto os outros ficaram presos dentro de casa, encerrados, com medo, ele não. Ele foi para a rua e deu as caras. Ele não temeu enfrentar a ira dos que tinham matado Jesus. Porque ele podia ser reconhecido imediatamente como um dos discípulos. Mas ele ainda assim saiu. Agora, o que o move interiormente é a frustração de ver desaparecerem todos os seus sonhos, todos os desejos, toda a confiança, tudo aquilo que ele havia, a vontade de ver tudo modificado, que ele havia depositado em Jesus. Morreu, não por causa de Jesus, mas porque Jesus tinha morrido na cruz. E ele tinha visto aquilo. Eu acho que Tomé, com toda a coragem, lá na rua, ele percebe que ele estava fazendo uma coisa errada. Afinal de contas, se todos são amigos, se todos são unidos, se eles viveram o mesmo sonho juntos, então ele não podia abandonar aqueles com quem ele tinha vivido, aqueles que ele tinha incentivado a ir para Jerusalém. Aí ele volta. Ele volta naquela mesma tarde, ele volta. E quando ele volta, os discípulos estão eufóricos, porque eles tinham visto Jesus, e eles dizem para Tomé, ressuscitou. Nós vimos o Senhor, conta São João. Tomé respondeu. Podia ter ficado muito feliz, não é? A palavra dos amigos, você ou confia ou não confia. Mas ele diz assim, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele,
e não tocar ali com o meu dedo, tocar com o dedo nas chagas das mãos e dos pés, e não, se eu não puser a minha mão no lado dele, o lado que havia sido transpassado. Então ele quer botar o dedo nas chagas e a mão direto assim, olha aqui, no buraco que ficou no corpo de Jesus, feito pela lança. Se eu não meter a minha mão dentro desse buraco, não vou acreditar no que vocês estão falando. Pronto. O homem da dúvida. Tomé se revela na sua plenitude. É o homem racional, o homem da dúvida. O homem que só acredita vendo. Que só acredita tocando. Eu estou vendo esta mesa. Eu estou vendo esta lousa. Mas eu posso tocar nela, então eu posso dizer que é uma mesa, não é uma galinha. Eu posso tocar nesta lousa e posso dizer que é uma lousa, um quadro. Não é um pincel. Por quê? Eu vejo e creio. Então, a equação de Tomé, desculpe, a equação de Tomé é esta. Vejo, acredito. Não vejo, não acredito. Ou então, simplificando, ver para crer. Este é o Tomé. É ele que se revela na sua totalidade de homem nesse momento. Se eu não tocar nele, no corpo dele, na carne dele, se eu não tocar nele, não acredito. Quer dizer, ainda põe em dúvida a palavra dos amigos. Continua São João dizendo que passados 8 dias, Jesus faz a mesma coisa. Ele que tinha aparecido no dia da ressurreição para eles, tinha se revelado a eles, tinha entrado na sala, apareceu na sala assim inesperadamente. A paz esteja com vocês, disse 2 vezes, depois soprou neles o Espírito que ele disse que ia dar para eles. Diz umas palavras para eles e depois some. Aí vem Tomé, não recebeu nada disso. E mostra a sua face, a sua personalidade. Do descrente que quer crer, mas aquele que só vai acreditar se ver. Se vir, no caso. Preciso ver para acreditar. Esse é Tomé. A pergunta é essa. Quando eu me olho no espelho, o que eu pergunto a mim mesmo? Creio porque vejo? Só creio porque estou vendo? É uma pergunta, a de Tomé, que perspassa o tempo. E vai continuar atravessando o tempo. Lá diz Tomé isso. 8 dias depois, ele está junto deles. Aí Jesus faz a mesma coisa. Aparece do nada, no meio deles, e novamente os saúda com a sua palavra-chave. Shalom, que significa paz, mas uma paz diferente da paz do mundo, a paz que o mundo pode dar. É uma tranquilidade, um bem-estar interior. É isso que Jesus dá com a palavra shalom. Shalom era uma saudação comum, mas na boca de Jesus, como fora na boca de Nossa Senhora, quando seus lábios pronunciam o shalom, as pessoas sentem uma coisa diferente dentro de si. Se sentem plenificadas da graça de Deus. Isto é a paz que Jesus nos dá. Aí o que acontece? Uma coisa absolutamente extraordinária.
Quando a gente entra numa casa, primeiro que nós não aparecemos do nada. E segundo lugar, quando nós entramos e tem um grupo, a gente vai cumprimentando um por um do grupo. Jesus não faz isso não. Já tinha estado lá, depois de dizer, a paz esteja com todos vocês, Shalom, em hebraico, diz São João, em seguida, quer dizer, depois de desejar a paz, desejou a paz, todo mundo se sente muito bem. Ele se dirige a Tomé. Ele não olhou para o Pedro, não olhou para o João, não olhou para o Tiago. Não, senhor, ele foi direto no Tomé. Como é que ele sabia, hein? Por que ele sabia? Não será isso uma outra prova do extremado amor de Jesus por cada um de nós? Mostra que Jesus está atento às nossas angústias, à nossa agonia. Jesus sabe dos nossos medos e principalmente das nossas dúvidas, mesmo em relação a Ele. Porque Tomé nos representa. Porque Tomé está ali mostrando quem nós somos. Então Jesus vai direto naquele que precisa ser curado. Como ele fizera sempre, na grande caminhada com os seus discípulos. Vê as minhas mãos, Tomé, e põe o teu dedo nelas. Mostrou as mãos, as chagas. Estende a mão e põe no meu lado. Exatamente o que Tomé cobrara. Só acredito se fizer isso. Pois Jesus, na sua paciência extremamente amorosa, ao invés de dar um chega para lá nesse discípulo que não mostra confiança, que não mostrara confiança, não. Ele, a partir da desconfiança, da dúvida do discípulo, ele vai curar o discípulo. Então, ele permite que Tomé toque nele. E não há que se pensar, como eu pensava há muitos anos, que Tomé não tenha tocado. Tomé tocou nele, sim. E não tocou apenas por um impulso. Ele talvez tenha ficado até meio temeroso, isso eu até admito. Mas se a mão dele não chegava lá perto de Jesus, Jesus chegou mais perto dele. E talvez tenha até pegado pela mão e ainda, bota a mão aqui. Não é isso que você quer? A minha palavra não foi suficiente. Você quer ver mesmo? Então põe a mão aqui como você quer. Veja o carinho, veja o amor de Jesus. Faz como o discípulo quer que seja feito. E aí Tomé vai, bota o dedo nas chagas e a mão enfia no buraco aberto no peito de Jesus. E é nesse momento que ele se vira para Jesus e diz assim, porque Jesus tinha dito para ele, põe tudo isso aqui e não duvida, crê. Não duvida. Ele é o homem da dúvida. Antes de Tomé tocar nele, ele diz assim, deixa de duvidar e crê, crê, crê. Então Tomé exclamou, Dominus meus, Deus meus, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Tomé profere aquela que é a maior profissão de fé da Sagrada Escritura. O que levou, vou até ler, o que levou Santo Agostinho a dizer o seguinte, Tomé via e tocava o homem,
mas confessava a sua fé em Deus, que ele não via nem tocava. Que belas palavras! Ao tocar o homem, Tomé confessa a sua fé no Deus que ele não via e nem tocava. Na realidade, ele tocou sim, o homem, filho de Deus. Mais uma prova do Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E é Tomé que no nome, em seu, primeiro isso, ele revela meu Senhor e meu Deus. Esta é a mais fundamental prova da nossa fé em Jesus Cristo. Tanto que isso é o que nós devemos repetir toda vez que o sacerdote eleva a hóstia, toda vez que o sacerdote eleva o cálice na consagração, no rito da comunhão, durante a missa. Olhar para a hóstia, olhar para o cálice e dizer, meu Senhor e meu Deus. Eu estou vendo Jesus em pessoa, o homem Jesus, a figura humana de Jesus? Não. Os olhos não veem a matéria, mas o coração enxerga ali, naquela pequena fração de pão e naquele vinho que está sendo consagrado, a figura, a pessoa viva de Jesus ressuscitado. Meu Senhor e meu Deus. Que grande consolo para nós tem essas palavras. Porque em meio às nossas dúvidas, às nossas angústias, Deus nos permite retomar a fé. Ao olharmos para Ele, que não vemos com os olhos da face, mas simplesmente enxergamos, que é mais do que ver, com os olhos do coração, e podemos dizer, como Tomé disse, abrindo o caminho para nós dizermos, porque nós somos iguais a Tomé, meu Senhor e meu Deus. Ele nos ensina desta maneira como nós devemos caminhar sempre no nosso dia a dia de adesão a Jesus. Nós seguimos com Jesus porque somos seus discípulos. E hoje, mais do que isso, somos seus apóstolos. Recebemos mais do que uma tarefa, é um dom. O dom de levar a palavra de Deus, o reino de Deus aos nossos irmãos. Por aquilo que nós dizemos e por aquilo que nós fazemos. Em nome de Jesus. Nunca esquecendo que onde 2 ou mais estiverem reunidos, aí estarei eu, disse Jesus. E nos mandou em frente, porque Ele conosco estará até o final dos tempos. Isso não é só a promessa de Jesus, isto é uma certeza, porque parte de Jesus, o Filho de Deus. E Jesus ressuscitado. Jesus, que é o mesmo homem que todo mundo viu na cruz, e aqui é o outro homem que traz o Espírito de Deus para nós. Como ser um discípulo? Ter coragem, em primeiro lugar. Duvidar, isto é íncito à nossa natureza humana. Mas ter esta abertura de coração e reconhecer que, na nossa dúvida, o amor de Cristo é maior do que ela. A ponto de Tomé dizer, meu Senhor e meu Deus, levando-nos também a dizer a mesmíssima coisa, meu Senhor e meu Deus.
Esse é Tomé, como São João nos pintou. Que belo quadro. Que belo quadro da personalidade de Tomé. É um homem, é um ser humano racional, como todos nós somos. E por isso as palavras de Tomé são consoladoras. São consoladoras porque nós somos iguais. E ele, que foi o primeiro a mostrar isso, recebeu de Jesus essa grande graça, este grande dom de poder reconhecer que na sua dúvida, Jesus está presente também para curar-nos das dúvidas, para nos livrar-nos das dúvidas, da angústia, da agonia, motivadas pela nossa própria condição humana. Aquilo que sentimos todo dia, as apreensões que temos todo dia. Seguir Jesus, segurar na mão de Jesus, caminhar com Ele, acreditar nele, mesmo não o vendo fisicamente. Ele está do nosso lado. Mais do que isso, Ele está dentro de nós. Porque Ele é o Emanuel, Deus conosco. Santo Agostinho, que disse isso aqui, Tomé via e tocava o homem, mas confessava a sua fé em Deus, que ele não via nem tocava. A partir disso, Santo Agostinho criou ou cunhou uma outra frase, pequenininha, mas que é fundamental. Crê para entender. Quer dizer, crê tu para que tu entendas. Não é, a gente não tem que entender antes de crer, não. Crer, a fé vem acima de tudo, na frente de tudo. Aí eu vou entender as coisas de Jesus. Nessa nossa caminhada, que já dura 29 anos, nós temos procurado fazer isso. Toda vez que nós começamos a caminhar, pedimos a Jesus, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque eu sou um homem falho. Eu caio mais do que me mantenho em pé. Mas eu creio no teu amor, sobretudo, na tua mão estendida para me levantar. Na tua atenção para me ouvir dizer, meu Senhor e meu Deus. Porque eu te vejo com o coração. Eu te vejo no meu coração. Eu te sinto no meu coração. E eu sei que tu estás ao meu lado na minha caminhada. Porque tu és o caminho, a verdade e a vida. Creio. Em toda missa nós rezamos um credo. E o credo é isso. Não vejo, mas creio. Creio para ver. Foi que Jesus disse, não duvides, Tomé, mas creia. Creia. Eu estou contigo. E se fosse hoje em dia, ia dizer aqui, como nós dizemos, estou contigo e não abro. Isso é o que Jesus diz para a gente toda hora. O negócio é ter os ouvidos abertos. Não está no livro de São João, mas está na tradição mais antiga de todas, que Tomé saiu pelo mundo. E aí é com essa perspectiva que nós encerramos a nossa conversa de hoje e a nossa caminhada. Tomé, a partir daí, se tornou missionário. É isso que nós temos que ser, porque somos batizados. Missionário da palavra, foi isso que ele foi. Ele foi levar a notícia, a boa notícia da salvação e do reino de Deus aos povos.
como Jesus tinha mandado fazer. Ide por todo mundo. Tomé também foi. E diz uma antiquíssima tradição que ele acabou evangelizando a Síria, depois o que antigamente chamava Pérsia, que hoje é o Irã, e porque está encostado à Índia, ele chegou à Índia, entrou por um lado da Índia, desceu, foi para o sul, entrou pelo oeste e foi para o sul. E lá no sul encontrou o seu momento maior, o de dar a sua vida pelo seu amado amigo Jesus. Morreu mártir, por isso na festa dele os paramentos eram vermelhos, morreu mártir lá na Índia. Mas a sua memória ficou. E a igreja a conserva na celebração do dia 3 de julho. Este é o dia de São Tomé. Toda vez que passarmos por ele, nos lembremos sempre disto. Nos lembremos que ele foi o que pela primeira vez me representou, representou cada um de vocês. Nas nossas angústias, nas nossas agonias, nas nossas incompreensões, na nossa dúvida. Mas que terminou por dizer, pelo amor de Jesus, meu Senhor e meu Deus. Que seja essa a nossa expressão mais sentida, de que acreditamos naquele que é o caminho, a verdade e a vida. E que não precisamos tocá-lo, porque Tomé já fez isso. Não precisamos vê-lo com os nossos olhos da face, mas precisamos sim enxergá-los com os olhos do coração. A esse olhar do coração nós chamamos de fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé, Senhor, para que eu possa dizer sempre e com toda a força do meu ser interior, do meu ser total, Tu és meu Senhor e meu Deus. Que Nossa Senhora nos ajude nesse propósito. Tchau, até a próxima.